Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de CSS. Nessa aula de CSS a gente vai aprender a propriedade display em CSS. O que significa a propriedade display? E eu já começo, a aula lembrando que são elementos em bloco e elementos inline. Os elementos em bloco, eles são elementos que ocupam uma linha inteira, ou seja, eles são uma caixa que ocupa uma linha inteira e que envolve aquela tag. Por exemplo, o H1, se eu colocar ele numa linha, ele ocupa o espaço de uma linha inteira, pelo fluxo normal do HTML. Já outros elementos são chamados de elementos inline, são elementos que ocupam apenas a parte em que eles estão. Por exemplo, eu criei aqui um CSS, onde eu faço um background gray para o H1, para o cabeçalho e para o hiperlink. Eu vou executar aqui para vocês verem. Aqui, ó, o H1 ocupa a inteira, um elemento em bloco. Já o hiperlink, ele ocupa somente a parte em que ele está trabalhando, que ele está aparecendo, tá? Então é um elemento inline. Então a propriedade display ele faz justamente isso, ele muda elementos em bloco, passam a ser elementos inline. Ou seja, essa caixa aqui, ele vai ocupar apenas o espaço dos edges, se eu mudar aqui. Por exemplo, se eu fizer assim, H1, colocar aqui, display inline, ele vai ocupar apenas a parte que ele apenas uma parte que tem o nome exerge. Ele não vai mais ocupar a linha inteira. A mesma coisa eu faço para o hiperlink. Display em block, Shift F5 para encerrar a página e F5 para executar de novo. E aí tá aí, o A passa a ocupar uma linha inteira, ele passa a ser em bloco. Tá? Existem também outros valores de display, como por exemplo, inline block, o inline flex. Existem outros tipos de display, tá? Ele pode ser, por exemplo, uma grid, uma grade, ele pode ficar um ao lado do outro. Então, aqui, Shift F5, e assim, vai ficar uma grade, um ao lado, um embaixo do outro, tá? Ele continua sendo a mesma coisa que o em bloco, mas ele aqui tem uma grade, que você não consegue enxergar. Voltando aqui para o slide, eu tenho vários tipos de CSS display, em bloco, em linha, ou seja, deixa de ser em bloco para ser em linha. O inline block, ele aqui passa a ter em linha e com diferentes tamanhos. O inline, ele fica com a mesma altura, com o mesmo tamanho de altura. Aqui o inline block não, ele fica com diferentes tamanhos de altura, certo? Então aqui o display inline, ele fica um ao lado do outro, block, e display inline block, ele fica em linha, mas blocos de tamanhos distintos. Bom, vamos agora estudar a propriedade visibility em CSS. Ela simplesmente, a propriedade display permite que você transforme um elemento inline em um elemento em bloco ou vice-versa. E também pode ser usado para ocultar um elemento da página. Aqui. A propriedade visibility permite ocultar caixa dos usuários, mas deixa um espaço onde o elemento teria sido exibido. Tá? Então você pode ocultar elementos da tua página usando a propriedade visibility. Essa propriedade só possui dois valores, o hidden, que é o escondido, ou visible, que é o visível. Então aqui nós temos um exemplo de uma caixa onde tem um H1, um text decoration, ele está sublinhado, e a caixa tem um text shadow de 2 pixels para a direita, 2 pixels para baixo, 5 pixels de cinza, tá? E aí você tem aqui o mural, Aí nós temos aqui um parágrafo dizendo que não há avisos no momento. E aqui eu tenho um outro parágrafo dizendo que esse parágrafo não vai estar visível. Por quê? Porque esse parágrafo herdou o estilo da classe informe. E na classe informe, a visibilidade é escondida. Ou seja, eu não exibo os elementos que estão usando essa classe informe. Tá? Isso vai dar esse resultado aqui. Mural de avisos dos alunos, dizendo que não há avisos no momento. Bom, vamos agora à propriedade Box Shadow, que é uma propriedade também para caixas em CSS. A propriedade Box Shadow permite adicionar uma sombra projetada em torno de uma caixa. Funciona exatamente como a propriedade Text Shadow, que a gente já viu nas aulas anteriores. Então aqui a gente tem aqui a propriedade Box Shadow, deslocamento positivo à direita, se fosse negativo seria à esquerda, e
2 pixels para baixo, porque se fosse negativo seria para cima. 10 pixels é o tamanho da sombra, a distância de blue, e dark gray é a cor de fundo da caixa. É mais ou menos essa caixa aqui, ó, tá? Opa. Essa aqui, tá? E aí nós também temos aqui nessa caixinha que a gente acabou de criar, nessa caixinha que a gente acabou de criar, a gente vai colocar também uma propriedade que se chama Box Radius, né, que é o raio da caixa. Ele arredonda os cantos da caixa. Quanto maior o tamanho do Box Radius, mais arredondados são as bordas da caixa, tá? Então a gente fez uma decoração aqui com Text Shadow e um Border Radius, tá? E aí nós vamos passar na próxima aula para um exemplo de menu com folha de estilo em cascata. Muito obrigado. Qualquer dúvida, envie e-mail para o professor ou fale diretamente com o professor em sala de aula.